Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Eu quero trazer uma mensagem que está em Mateus capítulo 28. O texto inicial está ali, no versículo de número 18. Mateus capítulo 28, versículo de número 18. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. É uma missão que Deus ele deu a você, deu a todos nós. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Esse pequeno texto, fragmento na Escritura, ele nos evangelhos, ele é conhecido como a grande comissão. São as palavras finais de Jesus, as orientações finais antes dele subir ao céu. E Jesus, ele disse para aqueles que estavam ali, para que eles viessem ensinar posteriormente, porque essa é a missão da igreja. Diz aqui a palavra do Senhor, vou reler. Jesus está dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Não é somente pregar, é ensinar a guardar. Não é somente falar, é insistir. Todas as coisas que Jesus ele disse são importantes. E ele está dizendo aqui: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele dá a missão, ele explica a missão e ele ajuda a cumprir a missão. Você crê que Deus ele tem um despertar aqui neste lugar, nessa noite? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus fiel e todo-poderoso, o relógio Kairos está se findando. A ampulheta do céu está se findando. A volta do Senhor está próxima, Pai. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta o teu povo. Desperta os obreiros. Desperta os pastores para ti, Pai. Para cumprir aquilo que o Senhor deixou como missão, como uma obrigação, como serviço da igreja. E é por isso, ó Pai, que eu te peço nessa hora, toma, meu Deus, o teu lugar de honra aqui neste altar e fale com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está aqui. Tome o teu lugar, meu Pai querido, e em cada linha dessa escritura, que seja ouvida a sua voz a falar com o teu povo, ó Pai, de uma maneira irresistível, de uma maneira constrangedora, em um nome de Jesus, ó Pai, para que nós saiamos daqui, meu Deus, completamente diferente, meu Deus, da forma que entramos, em um nome de Jesus, ó Pai, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção, porque Deus, ele deixou uma missão para a igreja.
E essa missão ainda não acabou. Ela não foi concluída. E quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, aqui nesse texto, em que Jesus ele vai dizer para cerca de 500 testemunhas aproximadamente, Jesus ele vai dar essa missão. Mas ele vai dizer que essa missão ela consiste em falar do amor de Deus, mas também falar da justiça de Deus. É necessário, igreja, pregarmos em todo tempo, em todos os momentos, acerca de arrependimento, pregarmos acerca do batismo nas águas, para as pessoas, independente da idade que estejam. Não sei se tem alguém aqui ainda que não se batizou, mas precisa se batizar. Não pague para ver no último dia, em chegar diante do Senhor sem cumprir esse requisito para a salvação. Porque Jesus ele deixa claramente, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, e até mesmo em João, em alguns textos ali, que é necessário. Ele vai dizer assim: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ele vai dizer que os sinais, o poder de Deus, ele seguirá aqueles que creem, que foram comissionados para essa missão. E meus irmãos, depois que a igreja ela foi fundada, a partir desta missão, desde a sua fundação, a igreja ela vem conseguindo cumprir em tempos mais difíceis, em tempos complicados, mas ela vem triunfando nessa missão através da força que o nosso Deus ele nos dá. Porque quantas vezes eles já não tentaram destruir a igreja? Quantas vezes eles não tentaram destruir o povo de Deus? E essa missão, ela vem cada vez mais sendo cumprida. Ela veio ali em momentos complicados, teve um momento de esfriamento tão grande na igreja, mas houve tempos de avivamento, em que a igreja, ela sempre vem cumprindo a mesma missão. Falar do amor de Deus, falar do amor do Senhor e ensinando a guardar aquilo que é a vontade do Senhor. E nós, como igreja do dia de hoje, a igreja contemporânea, nós temos que entender que a missão da igreja que foi passada para nós ainda não acabou. Diga para quem está do teu lado, a sua missão como igreja ainda não acabou. Amém, amados? Quem é o instrumento que Deus ele vai usar? Somos nós. Pastor, mas quem será que Deus ele tem convicção disso? Porque quando nós falamos assim, Deus ele vai usar você, muitas pessoas se assustam, porque elas começam a fazer a sua autoavaliação e vão chegar à seguinte conclusão: todos nós somos falhos demais, erramos demais e somos incapazes demais. Quem já se sentiu assim, levanta a mão. Então, parabéns, é você mesmo. São esses os requisitos: ser incapaz, ser falho e errar. Porque é dessa forma que o poder de Deus ele vai conseguir aperfeiçoar a pessoa, vai conseguir lapidá-la. É dessa forma, dessa maneira que Deus ele tem até mesmo a preferência pela escolha daqueles que ele vai usar. E eu te mostro na palavra de Deus. Igual se nós formos analisar entre os discípulos de Jesus, qual que foi o discípulo que mais falhou? Pedro. Pedro, ele se sentiu incapaz em alguns momentos. Ele se sentiu uma pessoa indigna porque errava muito. Ele vai se sentir uma pessoa
falha e Deus ele vai usar a vida de Pedro poderosamente. E eu não estou dizendo necessariamente no momento de aprendizado, quando Jesus estava na terra, mas depois desse dia que ele ouviu essas palavras de Jesus. Eu vou fazer um panorama rapidamente para a gente chegar no ponto-chave, para você entender um pouco o cronograma da história. Jesus, ele vai curar Pedro. Pedro, ele se sente indigno. Jesus, ele chama ele para uma conversa à parte, diz para ele algumas coisas, faz algumas perguntas, inclusive acerca do seu amor por ele. E Pedro, depois que tem aquela conversa, ele vai ouvir juntamente com todos isso aqui: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulos em todas as nações, discípulos parecidos com vocês, daquilo que vocês aprenderam de mim. Ensine sobre o batismo. Batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine a guardar todas as coisas, os mandamentos, as ordenanças. Ensine a ter uma mudança de vida. Façam isso, insistam com as pessoas à tua volta. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. E aí, Jesus sobe ao céu. Quando Jesus ele sobe, está ali Pedro e 500 pessoas, aproximadamente, no alto do monte, ali em Betânia. Quando eles vão se dirigir para o cenáculo, e ali eles vão ficar 10 dias. Quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que veio de uma forma avassaladora, diz a palavra do Senhor que no primeiro templo, as pessoas, a glória de Deus, quando desceu no lugar, as pessoas não conseguiam ficar de pé. O Espírito Santo desceu, as pessoas não conseguiam ficar dentro daquele lugar mais. Elas tinham que ir para fora, anunciar as grandezas de Deus, e não tinha obstáculo de língua, de crença, de cor, que fosse capaz de barrar a obra de Deus. E eles pregando e falando com eloquência, diz a palavra do Senhor que foi se ajuntando uma multidão tão grande. E as pessoas que estavam ali do Sinédrio, os religiosos, começaram a ver eles falando em outras línguas. Começaram a dizer: esses homens estão bêbados uma hora dessa. Foi quando o Espírito Santo pega Pedro, numa autoridade. E Pedro ele chega no meio daquele povo e começa a dizer: esses homens eles não estão bêbados. É cumprimento da palavra de Deus diante dos seus olhos. É o que disse por intermédio do profeta Joel, está se cumprindo aqui. Eis que derramarei sobre toda a carne o meu espírito. E Pedro ele vai pregar, amados, uma mensagem exortativa, que aquela multidão que se juntou para observar, de repente estava se batizando nas águas. 3.000 almas. 3.000 almas. Olha como que Deus ele está usando um homem falho, um homem que errou muito, um homem que se sentia incapaz, mas Deus ele capacita. Diz a palavra do Senhor que Pedro, depois desse dia, o ministério dele mudou de patamar, porque começou um ministério de sinais maravilhosos. Pedro um dia estava indo orar no templo, ele e João, na hora, às 3 horas da tarde, que era a hora da oração. E diz a palavra do Senhor que tinha um homem ali, coxo, na porta do templo. E Pedro, com autoridade, e João olhando para ele, ele manda aquele homem ficar de pé. E aquele homem, ele entra dentro do templo, pulando, saltando e glorificando a Deus. Mas aí, meus irmãos, as coisas aumentaram de proporção. Porque tem pessoas que, infelizmente, se não virem sinais, eles não crerão. E esses sinais estavam acontecendo, e muitas curas começaram a acontecer, e a fé que Jesus estava com os discípulos era tão grande,
que as pessoas elas começaram a colocar enfermos na calçada para que pela projeção da sombra de Pedro, se Pedro ele passasse e a sombra projetasse em cima de um enfermo, aquela pessoa era curada na mesma hora. Olha como que Deus ele usa. Ainda que você seja uma pessoa que se sinta incapaz, Deus ele quer te usar. Ainda que você se sinta uma pessoa, pastor, eu errei demais na minha vida. Meu irmão, mas quem não erra? Perfeito é somente Deus. A palavra do Senhor, ela diz que nós erraremos, mas a mão do Senhor, a boa mão dele, ela nos levantará em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Só que por causa desses sinais, a igreja foi perseguida, os apóstolos começaram a ser perseguidos. O ministério apostólico dos discípulos, eles foram tão perseguidos que eles prenderam ali os apóstolos. Só que diz a palavra do Senhor que foram pedir conselho para um sábio chamado Gamaliel. E Gamaliel era respeitadíssimo, um teólogo excelente, uma pessoa lúcida na palavra. E uma das coisas que Gamaliel, que foi o fiel da balança, disse foi: tome cuidado. Tome cuidado com o que vocês vão fazer. Ele falou, se essa obra ela for de homens, ela se desfaz sozinha. Mas se essa obra ela for de Deus, ninguém vai conseguir desfazer. Mas tome cuidado para vocês não se acharem lutando contra o próprio Deus. E quando Gamaliel ele disse isso, os membros do Sinédrio disseram, vamos soltá-los. Mas vamos bater neles primeiro. E bateram nos discípulos e falaram, sumam daqui, não falem mais de Jesus. Só que no outro dia eles estavam na porta do templo evangelizando. Estavam na porta do templo falando do amor de Deus. Estavam na porta do templo curando, porque não teria açoite, não teria intriga, não teria levante que seria capaz de barrar a obra de Deus. O que tem barrado a obra do Senhor na tua vida, meu irmão? Preguiça, cansaço, os seus problemas pessoais. Nós temos uma missão que o Rei nos deu. Nós temos uma missão. Está na hora de despertar. Aqueles homens, eles, mesmo perseguidos, presos, eles saem dali. Só que, meus irmãos, de repente, aparece um homem mau, sagaz, jovem, que queria matar cristãos, chamado Saulo. E Saulo, ele vai expulsar praticamente todos os cristãos de Jerusalém. Todo mundo fugiu, abandonou casas, abandonou empregos, cargos na sinagoga, abandonaram ali as suas pequenas igrejas que estavam sendo montadas, fugiram todos. Porque não era para ficar em Jerusalém, era para testemunhar fora. Depois que fossem revestidos de poder, somente os apóstolos ficaram ali dentro. E Saulo, ele perseguiu. Mas Pedro, nesse interim, ali em Jerusalém, ele desmascara Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo. Olha como que Deus ele usa a vida de pessoas que deixam ser usadas por ele. Só que diz a palavra do Senhor, e eu quero desenvolver algo com você, aqui em Atos capítulo 9, no versículo de número 31, que a missão da igreja tem que se cumprir. E houve um tempo especial. Atos 9, versículo 31, diz assim: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Olha, a igreja crescendo.
Mas o que aconteceu que está havendo paz na igreja? O que está acontecendo que a igreja está crescendo? Primeiramente, sabe o que vai acontecer? A conversão de Saulo. E eu acho tão interessante que às vezes nós, como cristãos, pensamos que o que vai nos trazer paz é a morte dos nossos inimigos. Por que o bandido não morre? Você já percebeu que bandido morre todo dia e nasce mais bandido pior do que os outros? Porque assim como Jesus ele disse, se o grão de trigo ele não morrer, ele não dá frutos. O mal também é assim. Quando o mal ele morre, ele dá frutos. Você não vê, tem gente que se espelha em Osama Bin Laden, em Che Guevara, em Hitler. Pessoas que morreram, mas a semente maligna, ela floresceu. A paz da igreja, a paz do servo de Deus, ela não está na morte dos inimigos, mas está na conversão deles. Porque quando Saulo converteu, houve paz. E às vezes nós pecamos tanto na oração. Ô pastor, estou sendo perseguido no local de trabalho. Tem uma mulher lá que vive me perseguindo. Ah, Deus podia mandar ela embora. Por que você não ora para ela se converter e aquele local de trabalho se transformar numa congregação? Às vezes a nossa oração, a gente ora para Deus mandar embora, Deus manda embora, vem outro pior. Você fala, meu Deus, que saudade da outra. Oh, meu Deus, me manda embora desse emprego, esse emprego é terrível. Vai para outro que é pior, se sente saudade até do outro. Mas por quê? Porque não está na mudança humana, está na conversão através da graça. Porque se a graça de Deus alcançar o seu familiar, a sua família será uma bênção. Se a graça de Deus alcançar o lote que você mora, que tem pé de guerra ali dentro, aquele lugar vai se tornar um pedaço do céu. Nós precisamos clamar por isso, porque quando Saulo ele se converte, houve paz na igreja. Toda a Judéia, na Galileia, em Samaria, e aí a igreja do Senhor começou a fazer o quê? Edificar. O que seria edificar? Você construir algo. Você gerar pessoas. Você gerar um povo santo. Você falar do amor de Deus. Eles estavam edificando, não igrejas de parede, mas edificando igrejas em movimento. Pessoas que eram a própria igreja de Cristo andando na terra. Mas diz aqui, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Isso é só uma característica que a igreja tem. A igreja de Jesus, ela anda no temor do Senhor. Ela anda no respeito às coisas de Deus, na vontade do Senhor. Somente a igreja de Cristo, ela anda dessa forma. A igreja que não é do Senhor, não anda desse jeito. Ela anda no seu próprio temor, nos seus próprios conceitos. Hoje tem poucas igrejas de Cristo na terra, mas tem muitas igrejas de homens. A missão, ela não pode parar, meus irmãos. Diz aqui, e caminhando no temor do Senhor, nas coisas de Deus. Caminhar no temor do Senhor é não dar nenhum passo sem consultar a Deus antes. É não tomar uma atitude sem consultar a Deus. Você que está aqui tem tomado atitudes como? Consultando a Deus ou consultando o seu enganoso coração? Hein, amados irmãos? Diz a palavra do Senhor que a igreja, ela caminhava no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Porque a igreja, ela precisa do abraço do Pai. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão aqui por causa disso. Porque somente na igreja você encontra a presença de Deus. Porque tem pessoas hoje que aqui estão, que tiveram dias difíceis.
que foram afrontados dentro de casa, mesmo servindo a Deus, que foram afrontados no trabalho, que passaram por provações, que estão gripados, que estão doentes, que estão passando por uma prova, com familiar, com esposo, com marido, com filho, com vizinho. E tudo que você mais queria hoje era encontrar a presença de Deus. Eu quero te dizer aqui, você está no lugar certo, porque o consolo do Espírito Santo, a presença de Deus, ela está recaindo sobre a tua vida e Ele está arrancando as tuas dores em nome de Jesus. E diz que a igreja, ela crescia. Não diz aqui, e fizeram o G12, o G15, fizeram um monte de células. Não, a igreja crescia no temor do Senhor. Porque a igreja que não teme a Deus, ela pode ter números, mas ela não tem o temor do Senhor como marca registrada. É uma igreja inchada. Quer ver a igreja crescer? A igreja que triunfa, tema a Deus. Busca o Senhor. E no que a igreja cresceu, a obra ela começou a avançar. E Pedro, que estava lá em Jerusalém, falou, não posso ficar aqui. Já que está crescendo, vamos nos dividir e vamos visitar as pessoas da igreja. Eu vou para a cidade de Lida, 37 quilômetros a noroeste. Você vai para tal lugar, mas vamos visitar as pessoas. E meus irmãos, visitar não é problema do pastor ou dos obreiros, não. É todos nós. Você tem que visitar os irmãos da igreja, se preocupar com eles, saber se eles estão bem. Porque numa visita você descobre muita coisa. O pastor não me visita, você também não me visita. Então nós temos que entender isso. É uma missão. É algo que foi designado. E por causa de uma visita, olha o que vai acontecer. Versículo 32 diz assim: passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. E meus irmãos, os santos são aqueles que se converteram, viu? Só deixar frisado isso. Quando a Bíblia diz os santos, são aqueles que andam em santidade. Porque a Bíblia ela não imagina um cristão andando em pecado, amando um pecado. A Bíblia, ela coloca o cristão como aquele que anda em santidade. Até porque sem santidade ninguém vê a Deus. Nem na vida dele, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Mas ele vai dizer aqui, ele vai fazer uma visita. E diz aqui, encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro, ele está visitando. Imagina a alegria que o povo tinha em ver Pedro. Ô Pedro, tudo bom? Vem cá dar um abraço. Ô minha irmãzinha, vem cá dar um abraço aqui. Como é que tá as coisas? Estamos aí rompendo. Graças a Deus, Saulo se converteu, é verdade, né? E Pedro observando. Aí quando ele olha dentro de um quarto, um homem paralítico há 8 anos, e esse homem se chamava Enéas. A Bíblia não fala muito sobre ele, mas só de falar que ele é paralítico, um monte de coisas você já começa a descobrir. Porque, meus irmãos, a paralisia, ela acaba com a esperança da pessoa conforme o tempo vai passando. Aquilo que a pessoa pensava que era um derrame passageiro, que com fisioterapia iria acontecer, Enéas diz a palavra que ele estava paralítico. E quando uma pessoa sofre uma paralisia, a massa muscular ainda fica intacta. A pessoa ela tem esperança. Mas assim como um músculo que não tem estímulo atrofia,
Eu imagino Enéas, pele e osso, numa parte do seu corpo. 8 anos paralítico. A Bíblia está dizendo que esse homem, pelo menos há 8 anos, não tem esperança nenhuma. E como que foi descoberto isso? Através de uma visita que Pedro está fazendo. Porque Pedro, ele, me perdoa, tirou o traseiro de Jerusalém e foi para Lida. Saiu de casa. Foi fazer a obra. Foi dedicar tempo. Foi cumprir a missão. Foi fazer com que as palavras que Jesus, ele disse, viessem se cumprir. E Enéas está ali 8 anos, vivendo de migalhas, com um evangelho do reino de Deus, com o Espírito Santo na terra. Um homem está morrendo sem esperança dentro de uma casa. E assim, meu Deus, meus irmãos, é um retrato de muitas situações que nós vivemos. Quantas pessoas não estão aí morrendo sem esperança? E eu não digo apenas em saúde, mas na família. Às vezes olhando para a sua situação financeira e fala, eu vou morrer aqui mesmo. Nada contra a pessoa ela morar na comunidade. Mas às vezes a pessoa está tão sem esperança que ela vai só fazendo um puxadinho em cima do outro, em cima do outro. Vira aquela obra faraônica. Para não dizer outra coisa. Mas é porque a esperança não existe, meus irmãos. A luz não brilha dentro do quarto de Enéas. Porque ninguém vai lá. Ninguém que sabe em quem crê vai lá. Ninguém que ouviu Jesus dizer, eu estou com você todos os dias. Vai lá. Até que Pedro chegou. Ele descobre Enéas. Enéas é mais um encostado. Algum projeto inacabado. E tem pessoas que se sentem assim também. Mas eu quero dizer para você. Pessoas podem dizer isso. Que você não tem valor. Que a sua vida não vai mudar. Que a sua vida vai ser aquilo ali mesmo. É sofrimento em cima de sofrimento. Mas hoje o Senhor Jesus que está aqui neste lugar, Ele está usando a minha vida para te dizer, Ele vai mudar a tua história. A luz do céu, ela brilhará no teu coração. Louvado seja Deus. E olha só o que vai acontecer, diz a palavra do Senhor, versículo 34. Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo cura você. Olha como Pedro está dizendo. Ele não está nem se apresentando. Ele não está falando, Enéas, eu vou te curar, não. E o termo, a conjunção verbal, é como se Jesus estivesse do lado de Pedro e ele estivesse dizendo assim, Enéas, Jesus, ele cura você agora. Ele cura, ele está aqui. Isso mostra que Pedro, no dia que Jesus ele disse, eu vou estar com você. Ele falou, se o Senhor está comigo, eu vou em qualquer lugar. Mas eu vou agir como o Senhor estivesse do meu lado. Diz a palavra do Senhor, Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. E ele imediatamente se levantou. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Olha o que uma visita faz. Uma visita faz. Eu imagino que o povo ficou tudo assustado. Diz aqui, ó, versículo 35. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron
viram Enéas e se converteram ao Senhor. Que eu imagino que foi algo meio até cômico. Porque imagina só, um homem paralítico, pele e osso, de pé. As varetinhas de nada, de pé. Você não é aquele homem que estava deitado? Você não era aquele homem que estava encostado? Você não é aquele homem sem esperança? Pois é, eu estou aqui agora. Quem te curou? Jesus. Aonde que ele me curou? Ali dentro. Que hora? Agora. Mas como foi? E Pedro ele disse, Jesus com isso cura você. E ele se levantou, ele creu. Uma visita, meus irmãos. Que ousadia, hein? Que ousadia, hein? Mas algo maior estava acontecendo. Olha, quando um cristão sai de casa, o que acontece? Diz que ali perto, na cidade de Jope, aconteceu uma fatalidade na vida de uma mulher, que era uma bênção, uma costureira, chamada Dorcas, ou Tábita, como preferir. Mas essa mulher era muito querida na comunidade, porque ela era uma serva de Deus. E o ministério que ela assumiu era o ministério mais difícil. Porque todo mundo quer assumir ministério de louvor, ministério, às vezes, da pregação, às vezes quer cuidar de uma tesouraria. Mas naquela época, quer problema, vai cuidar das viúvas. Porque tinha uma rixa ali das viúvas helenistas com as viúvas cristãs. Elas se sentiam ali, às vezes, deixada de lado. Então era um ministério que tinha muito problema e sempre tinha viúva chegando com demanda. Imagina só, você ouvindo mulher falando o dia inteiro, está passando fome. Meu filho está doente. O que vocês podem fazer por mim? E Dorcas, ela fazia roupas. E as mulheres que não tinham que vestir, quantas mulheres Dorcas ela não vestiam? Só que diz que essa mulher morreu. Eu não imagino uma menina, uma criança, uma adolescente. Imagina uma mulher experimentada até para assumir o ministério. Não pode ser qualquer pessoa. Às vezes a gente quer queimar etapas que não deve. Igual outro dia, ouvindo uma tese, se eu não me engano, foi até do Subirá, pastor Luciano Subirá, ele falando, olha, tem coisas que as pessoas não entendem. Jesus, quando ele tinha 12 anos, ele ensinava no templo, mas para começar o ministério, 30 anos de idade. Tem pessoa que quer começar o ministério com 12 anos. Ensino que tem coisa que ela só vai saber quando ela tiver 30 anos de idade. Aí o ministério afunda. Não tem maturidade. Então eu imagino Dorcas, uma mulher experimentada. Só que Pedro, ele está ali. Enéas, Jesus Cristo te cura. E aí Enéas se levanta, oh glória, que maravilha. E sai para fora daquele quarto, aí põe a mão no rosto por causa da luz. E o povo, Enéas, que maravilha. Pois é, 8 anos depois estou aqui. E aí de repente chega alguém, 2 homens, e vão trazer um recado para Pedro. Eu quero ler com você. Atos 9:36, diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram o corpo no quarto do andar superior. E como Lida fica perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Imagina só, o recado que Pedro recebe. No momento de euforia, de alegria, eles viram para Pedro e dizem: tem um recado para você, da igreja, do povo que está lá em Jope. Qual que é o recado? Não se demore em vir até nós.
Se você recebe um recado desse, você nunca vai imaginar que tem alguém morrendo. Porque quando mandaram o recado para Jesus, que Lázaro estava doente, disseram assim: Lázaro, a quem tu amas, está enfermo, passando muito mal. E Jesus ele falou: ó, essa enfermidade não é para a morte, não, é para a glória de Deus. Mas se eles mandam, por exemplo, um recado para Pedro assim: ô Pedro, vem correndo porque a Dorcas, a discípula, ela morreu. Pedro fala: então você tem que ir procurar a funerária, não é eu. Porque não dá para fazer mais nada. Mas aí eles chamam Pedro ali. E Pedro vai. Não diz aqui que eles abriram o que estava acontecendo. E foram conduzindo Pedro e levaram ele até o quarto em cima. E quando Pedro ele começou a ver a situação, ele começou a entender o que estava acontecendo. Diz aqui, olha, diz no versículo 39. Pedro se aprontou e foi com eles. E quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Quando Pedro está subindo, aquele monte de viúva. Ô Pedro, você ficou sabendo? Sabendo de quê? De Dorcas. Olha o vestido que ela fez para nós aqui. Olha o bordado. Olha a flor que ela fez. É que pena, vai fazer muita falta, né? Vai fazer falta? Vai fazer falta? Diz aqui, olha, todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinham feito enquanto estava com elas. E aquela choradeira, aquele povo querido, porque quem é cristão de verdade, quando parte deixa saudade, meus irmãos? Como que você vai partir dessa terra, hein? Quando você morrer, o povo vai falar: ô, glória a Deus! Ou vai falar: oh, meu Deus do céu, o céu ganhou mais uma vez, mas eu perdi. Perdi um amigo, perdi um companheiro, perdi um irmão. Como que você, que legado que você está deixando, hein? Dorcas, ela não deixou somente vestidos. Ela não deixou apenas bordados em roupas. Ela deixou um testemunho bordado no coração de cada uma daquelas mulheres. E quando Pedro ele vê aquela situação, ele sabe que Dorcas está morta. Só que Pedro, ele vai tomar uma atitude aqui, ó. Diz no versículo de número 40. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Por que ele não deixou ali o pessoal fazendo intercessão? Deixa eu ficar aqui, Pedro, com as mãos estendidas aqui. Porque, meus irmãos, entenda uma coisa. Choro não é fé. Choro não é fé. Não é quem chora mais que tem mais fé. Quem chora mais, muitas das vezes, está envolvida tão emocionalmente que costuma até atrapalhar o milagre acontecer. Você não vê quando você recebe uma notícia? Seu filho está doente. Você ora para quem está na rua para ser curado. Mas você ora para o seu filho, ele não fica curado. Por quê? Você está envolvido emocionalmente com aquilo. E tem horas que a sua emoção ela vai atrapalhar a sua fé. O medo de perder. O medo de não dar certo, de falhar. Então Pedro, ele na hora que ele vê todo mundo tão envolvido, a primeira coisa que ele faz é: todos vocês saem do quarto. Ah, mas deixa eu ficar aqui. Não, fica lá fora. Mas deixa eu... Não, pode, que Deus está no controle. Deixa eu ficar aqui sozinho. Só que Pedro, quando ele está sozinho, diz a palavra do Senhor, ele ajoelhou-se e orou. O que está acontecendo? Imagine aqui, ó. Você está dentro do quarto. Tem uma cama com um defunto. Pedro, ele se vira de costas para o defunto, para a mulher, e começou a orar pedindo pela vida dele. Ele não está orando: Deus cura a enferma. Ele está orando, pedindo capacitação para ele. Não se tinha ainda relatos de ressurreição no ministério apostólico. É algo inédito.
É algo diferente, é uma missão que foi dada que Pedro, ele sente que vai falhar mais uma vez, mas ao invés dele abandonar a missão, sair correndo daquele quarto, ele se ajoelha e ora. A Bíblia não fala o teor da oração, mas eu imagino ele chamando por Jesus. Ah, Senhor, o Senhor disse que não me abandonaria. O Senhor disse que estaria comigo. O Senhor disse que me capacitaria. O Senhor disse para me apacentar aquilo que é teu, e essa mulher é tua. Diz que ele está orando, ele está clamando. Ele não vai usar nenhuma estratégia, ele pede força para ele, porque ele sabe da incapacidade dele. Ele sabe da expectativa que está lá fora. Eu imagino a pressão sobre a vida de Pedro. Porque quanto mais o ministério se destaca, maior a cobrança ela vem. Diz aqui que Pedro, ele ajoelhou-se e orou. E quando ele ora, eu não sei o que aconteceu, mas eu imagino uma unção de ousadia. Oh, meus irmãos, porque para mandar um defunto levantar, ou você é doido, ou você tem muita fé. Ele foi revestido por uma unção de ousadia, que diz aqui, ó, que depois, voltando-se para o corpo, ou seja, ele não estava olhando para o corpo, ele não estava orando em cima de defunto. Meu Deus, cura esse defunto aqui, cura Dorcas, não. A oração é por ele. E quando ele se vira, ele vai dizer: Tabita, levante-se. Que ousadia, meus irmãos. E diz aqui, ó, ao som da voz, da ordem que foi dada, ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Oh, que maravilha! Vamos aplaudir o nome do Senhor. Que ousadia! E Pedro, ele vai, ó, ele dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé. Ele ajuda aquela jovem, ou aquela mulher, ou aquela senhora a ficar de pé. Meus irmãos, que ousadia! Mas sabe por que Pedro, ele está vivenciando isso? Essa ousadia? Porque ele está usando ela. Aquilo que você não usa, você não precisa. Por que o ministério de sinais meio que parou? Porque não tem ninguém usando. Todo mundo está se conformando. Todo mundo está aceitando. Só que Jesus, ele disse, os sinais, eles seguirão aqueles que creem. Aqueles que creem, o poder de Deus seguirá ele. E quando ele dá uma ordem, Jesus que está do lado, ele cumpre a palavra dele. Diz a palavra do Senhor que não foi para a glória de Pedro, não foi para glorificar para Pedro ser o papa da igreja, não. Diz aqui a palavra do Senhor, ele dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram em quem? No Senhor. Uma visita, ó, o que fez? Você precisa despertar hoje. Você tem que entender que a missão ainda não acabou. Porque dentro da tua casa, o Enéas está lá dentro. Está na hora de mandar ele arrumar a cama dele. Dentro da sua casa, Dorcas está lá, ó, morta. Não vai para lugar nenhum. Fez uma grande obra, mas é como se tivesse parado. Mas está faltando ousadia para o povo de Deus voltar a crer.
que o mesmo Jesus que está lá na glória, sentado à direita de Deus, Ele está aqui nessa reunião também. Ele está aqui neste lugar e Ele tem poder para botar Satanás para fora de casa, para botar a doença, para botar o mal para fora. Mas Ele precisa da igreja dele. A missão não acabou, meus irmãos. Em nome de Jesus, se hoje você ouvir a voz do Senhor, diga para Jesus: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque eu tenho certeza que você não foi chamado para este culto para ser curado apenas porque curado você já foi. Viu, Enéas? Jesus Cristo, Ele te cura. Viu, Dorcas? Jesus, Ele te ama. Mas está na hora de você sair daqui e deixar uma dinamite sair da tua boca. É o poder de Deus. É o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação na vida de todo aquele que crê. Amém? Quem crê que Jesus está aqui? Então fica de pé toda a igreja e aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Põe a mão na altura do teu coração. Eu quero orar por você. A obra de Deus precisa do povo de Deus. Tem que haver um despertar hoje aqui. Tem que haver um despertar na sua vida, meu irmão. O incômodo. E se a igreja não desperta, Deus precisa levantar uma outra geração. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, que foi colocado um espinho na carne, a saber, um enviado de Satanás, que esbofeteava ele, para que ele não se exaltasse pelas revelações de Deus que ele teve. Não foi o diabo, foi Deus. Aquele que se exalta é humilhado, mas aquele que se humilha é exaltado. Hoje, meus irmãos, parece às vezes quando nós olhamos para a palavra de Deus, igual a Bíblia diz mesmo, é loucura para aqueles que não são da fé. Porque Paulo, ele em um dado momento, ele vai dizer assim: eu não tenho a minha vida como preciosa mais, desde que eu cumpra a minha carreira até o fim. A minha vida não é preciosa, que eu perca a minha vida, mas eu cumpra a vontade de Deus. Paulo aprendeu a gostar do sofrimento por amor de Cristo. Se a igreja ela não desperta, às vezes Deus vai colocando um espinho na carne, a pessoa não relaxar. Quantas pessoas você não conhece? Hein? E nem a obra dentro da sua casa você faz. E querendo ir para a África, nem a obra
no seu quarto você não faz? Querendo ir para a Coreia. Quantas pessoas não vão fazer missões para bater foto, meu irmão? Porque se você despertar, hoje você sai daqui e vai encontrar o Enéas que está perdido aí. Está esquecido, 8 anos aí. Em nome de Jesus. Deus, Ele precisa do povo dele hoje. Deus, Ele precisa, porque o relógio de Deus, a ampulheta do céu, os últimos grãos estão caindo. Jesus está voltando. E aquele que deu a missão, Ele vai querer ela. Aquele que deu a missão, que deu a comissão, Ele vai nos cobrar. Pastor, mas eu sou incapaz. Parabéns. Seja bem-vindo. Mas eu erro demais. Oh, que maravilha. Mas eu não me vejo. Ninguém se vê. Deus, Ele quer aqueles que falam assim: eis-me aqui. Porque aqueles que disserem eis-me aqui, Ele vai na frente. Ele quer aqueles que dizem eis-me aqui, para Ele ir junto com eles. Vamos produzir, igreja. Vamos produzir. Enéas está morrendo. Sem esperança, sem conhecer Jesus. A cidade não se converte. Deus quer usar você. Se você tem falhado na missão, peça perdão para Deus. Fala com Deus: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Pai. Não estou produzindo nada. Nós somos a igreja do Instagram. A igreja da live. Que cresce em likes, mas não caminha na santidade de Deus. Essa é a igreja brasileira. A igreja de Cristo no mundo. O que mais se vê na internet é: pastores têm uma estratégia para crescer a igreja. Não precisa de estratégia. Não precisa de curso. Não precisa arrastar para o lado. Tem que pôr a cara no pó. O joelho no chão. Olhar mais para o céu. Conhecer a Deus, a vontade dEle. Gastar hora, gastar tempo com Deus. Ter tempo de qualidade com o Senhor. Isso faz a igreja crescer. Porque se tiver 2 membros ali e o Senhor estiver ali dentro, será a maior igreja de todas. Porque a glória de Deus descerá naquele lugar. Tem que acontecer algo aqui hoje. Tem que acontecer. Não podemos ouvir o que ouvimos e não anunciar o que precisamos. Não podemos ter os ouvidos tapados como aqueles que apedrejavam Estevão, pois não queriam ouvir o evangelho. Se você não ama a si mesmo, ame o Enéas.
Enéas não sabe o que é a luz. Tem tantos aí nessa cidade. Oh, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós naquele grande dia, Senhor. Tem misericórdia porque o cesto tem que chegar cheio, o cesto está vazio, Pai. Como está o teu cesto? A tua amassadeira? A conta está bem, mas e os frutos do reino? E o tempo do reino? Está na hora, meus irmãos, de despertarmos, igreja. Uma visita mudou uma cidade. Uma visita, uma conversão mudou uma nação. Tem misericórdia, Pai. Deus, Ele precisa do povo dele. Desperta, tu que dormes. Desperta. Sai do meio dos escombros. Desperta, igreja. Homem de Deus, mulher de Deus, desperta hoje. Tem pessoas morrendo nesse instante agora. Sem esperança. E nós com o reino guardado dentro do nosso coração. Aonde está o reino? Está dentro de vós. Por que ele não sai? Porque você não fala dele. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus, Ele te desperte hoje. Põe a mão na altura do coração. Querido Deus e soberano Pai, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, diz o Senhor. Oh Espírito de Deus, que aqui hoje, Pai, que o Senhor, meu Deus, nos constranja mesmo, Pai. Tire o nosso sono, Deus. Meu Deus, nos incomode, Pai. Meu Deus, fale na boca dessa pessoa, Pai. Dê ousadia, Deus. Porque, meu Deus, o Senhor só precisa de alguém que fale. Porque a obra quem faz é o teu Espírito. Em nome de Jesus, ó Pai. A missão da tua igreja não acabou. O Senhor ainda não voltou. E é por isso que eu te peço, ó Pai. Ainda que de uma maneira tímida, Deus. Faça a grande obra aqui, Pai. Desperta os pastores. Desperta os obreiros, os evangelistas. Desperta os diáconos, os cooperadores. Desperta os membros, os visitantes. Desperta, meu Pai querido, missionários aqui. Desperta-nos, ó Deus. Nos deixe envergonhados com nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, a missão não pode parar. A missão não pode, Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós saiamos daqui hoje olhando para o céu, sensíveis às orientações do reino. Que cada pessoa que aqui está, Pai, ela não precise, meu Deus, necessariamente de uma ordem expressa do pastor. Não.
Mas que o Senhor, meu Deus, fale diretamente com cada pessoa. E nós, meu Deus, venhamos seguir a direção do céu. Que nós venhamos, meu Deus, agregar. Que nós venhamos, meu Deus, sair dessa terra, não sermos lembrados, meu Pai, da maneira que preparamos, mas que assim como Tábita, discípula, serva, generosa, que nós venhamos, meu Deus, estar cada vez mais na Tua presença. Eu creio, meu Deus, que hoje algo aconteceu aqui neste lugar. Ergue as suas mãos ao céu. E se você está sentindo Deus te envolver hoje, se você está sentindo a presença, porque eu estou sentindo aqui neste lugar um mover tão forte, porque a igreja ela não é um corpo parado, é um corpo em movimento. Rabassuri, alabás, Meri, alabás, subcantanás. Vai dizendo para Deus: Senhor, eis-me aqui, Pai. Deixa Deus Ele te usar. Diga para Ele a única coisa que Ele precisa, porque Ele quer saber quem vai por nós. Diga para Deus: Senhor, eis-me aqui. Diga: eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus. E quem crê, diga: eu creio. E a partir de hoje, o reino avançará em minha vida e através da minha vida. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.